Fala aí, pessoal do segundo ano. Gente, na aula espelho plano 3, a gente tinha visto, no caso, translação de espelho plano, rotação de espelho plano e campo visual. Vamos fazer algumas questões agora, algum exercício, só para a gente memorizar alguns conceitos, tá bom? Então vamos lá, gente. Aqui eu tenho o seguinte, exercício 1. A figura abaixo mostra um espelho retrovisor na lateral esquerda de um carro. O espelho está disposto verticalmente e a altura do seu centro coincide com a altura dos olhos do motorista. Os pontos da figura pertencem ao mesmo plano horizontal que passa pelo centro do espelho. Nesse caso, os pontos que podem ser vistos pelo motorista são... Gente, olha só, para eu saber os pontos que podem ser vistos pelo motorista, né, eu tenho que traçar, no caso, o campo visual dele. Na verdade, vamos ampliar um pouquinho a imagem. Aí tem aí, no caso, o olho do motorista, o espelho retrovisor. Eu tenho uma distância, no caso, entre o objeto e o espelho, que é essa distância aí, ó, que acabou de mostrar, certo? Essa reta amarela com duas setas, certo? E tem a distância, no caso, do espelho até a sua imagem. E aqui vamos colocar a imagem, ok? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que traçar uma reta tangente às duas extremidades do espelho. Vou traçar a primeira aqui, ó. Viu aí essa reta laranja? Pronto. Então já sei que os pontos 8, 7 e 4, né, são pontos que eu não tenho como enxergar pelo espelho. É o chamado ponto cego do retrovisor. Acontece muito acidente com moto assim. Aí olha só. O que a gente faz agora? Traça uma outra reta tangente à segunda extremidade. Tracei. Então, os pontos que se encontram entre, né, as retas tangentes são os pontos que eu posso ver. Então, o campo, tudo que está dentro, que está entre, no caso, essas duas retas tangentes, é o meu campo visual. Então, eu posso ver tudo sair no reflexo. Então, quem eu consigo ver? Eu consigo ver o ponto 1, o ponto 2, o ponto 5 e o ponto 9. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa letra C. Ok? Bem simples isso aí, né, gente? Pronto, essa questão aqui é uma questão bem contextualizada, né? Então, vamos para a próxima agora. Exercício de número 2. Olha só, gente. Um observador a 1 metro de um espelho plano vê a imagem de um objeto que está a 6 metros do espelho. Quando o observador se aproxima a 0,5 metros do espelho, a quantos metros do espelho estará a imagem do objeto? Gente, preste atenção, olha só. Eu fiz um desenho aqui, certo? Uma figura, eu montei aqui. O observador, no caso que sou eu, está a 1 metro do espelho, né? Então, no caso, a minha imagem também está a 1 metro do espelho, né? A 6 metros, no caso do espelho, está o objeto, né? Então, o objeto está a 5 metros de mim, não é verdade? Pronto. Se no caso, ó, quando o observador se aproxima 0,5 metros, a quantos metros do espelho estará a imagem do objeto? Gente, preste atenção. Aproximei aqui meio metro, então a imagem se aproxima meio metro, não é verdade? Está aqui. Meio metro, né? Só que é o seguinte, gente, eu me aproximei e a distância, no caso da imagem ao espelho, continua a mesma, não é verdade? Então tem aqui o seguinte agora. Ó, o que eu tenho aqui? DO é igual a 6 metros, que é a distância, no caso do espelho, ao objeto. E DI é igual a 6 metros, que também é a distância, no caso do espelho, ao objeto. Certo? O que acontece, gente? Quando eu me movo 0,5 metros, me aproximo do espelho, a distância, no caso do espelho ao objeto, continua a mesma. Certo? Porque quem se moveu fui eu. Não foi o objeto que se moveu. Agora, se o objeto se movesse, seria diferente. Então, a resposta aqui ela é 6 metros. Certo? Questão muito simples, gente. Tá?
Uma pegadinha aí para você somar ou subtrair com 0,5 não dá em nada. Não é verdade? Então vamos lá, gente. Seguinte, ó. Um objeto está a 5 metros de um espelho plano, afastando-se do mesmo com a velocidade de 2 metros por segundo. Determine em metros a distância entre o objeto e a imagem 15 segundos mais tarde. Certo? Olha só, gente, ele quer 15 segundos mais tarde, ok? Então presta atenção no seguinte, ó. No caso, como você está vendo na figura, o objeto está a 5 metros do espelho, então a imagem também está a 5 metros do espelho. Então, quando o objeto se afastar, a imagem também vai se afastar, certo? Então, ele quer a distância entre DO' e DI', né? Que é depois que ele se movimenta. Ele quer a distância entre os dois. A velocidade, no caso, é 2 metros por segundo. E o tempo, também, no caso, é 15 segundos. Certo? O que eu faço agora? Eu calculo a distância que ele percorre. Distância é velocidade vezes o tempo. Tá aí. Velocidade vezes tempo. A velocidade é 2, o tempo é 15. Então, ΔS vai ser 2 vezes 15. Certo? ΔS vai ser igual a 30 metros. Então, olha só. Volta para a figura agora e observa. A figura aqui andou, no caso, o objeto, 30 metros. Então, a imagem também anda 30 metros. Certo? Agora ele quer saber a nova distância entre o objeto que está ali, está do lado esquerdo, e a imagem. Gente, olha só. Então agora, se você somar 30 com 5, tu já estava com 5 metros, eu dou 30, 35 metros você tem de um lado, no caso, que é a distância do objeto ao espelho, e vai ter 35 metros, que é a distância do espelho à imagem. Certo? Você soma esses valores. 35 mais 35 aí, você vai ter agora, você vai somar no caso DO com DI. 35 com 35. Isso aí vai dar, no caso, 70, gente. Certo? 70 metros. Então tá aí. A distância aqui ela é igual a 70 metros. Ok, gente? Tá aí, né? Então vamos lá, gente. Vamos ver agora a nossa última questão. Beleza? Também é uma questão que vai usar essa questão de velocidade, né? Quando se aproxima ou quando se afasta do espelho. Beleza? Então vamos ver aqui, vamos ver como é que vai ficar. Nosso exercício número 4. Olha só, gente. Aqui diz o seguinte. Um rapaz entra numa lanchonete que tem espelhos planos fixados em toda a extensão de suas paredes e caminha com velocidade de 1 metro por segundo. Paralelamente ao espelho é 1. Em direção ao espelho é 2. Que é perpendicular ao primeiro, conforme representado no esquema abaixo. As velocidades V1 e V2 com que suas imagens conjugadas pelo espelho é 1 e O2 conjugada pelo espelho é 2 se deslocam em relação ao rapaz, vale respectivamente quanto? Então, o que ele quer saber é o seguinte, gente. Ó. Preste atenção. As velocidades V1 e V2 com que suas imagens O1 conjugada pelo espelho é 1 e O2 conjugada pelo espelho é 2 se deslocam em relação ao próprio rapaz. Então, vê só. Na horizontal, eu tenho, no caso, o espelho é 1. Na vertical, eu tenho o espelho é 2. Certo? Vê só, gente. A mesma distância que eu tenho, no caso, do objeto ao espelho, eu tenho também da imagem ao espelho. Certo? A mesma distância. A mesma velocidade que ele vai usar, que o objeto vai usar, a imagem também vai se aproximar. Certo? Então, veja as imagens formadas pelo espelho de cima, o vertical, e o que está na horizontal. Ok? Vê só, gente. Presta bem atenção. Então, o que vai acontecer é isso aqui. Ó. Ele vai se aproximar, a imagem se aproxima. Não é isso? Pronto, vai acontecer isso aqui. Vai ficar dessa forma. O que vai acontecer agora, gente? Presta bem atenção. Né?
O que eu vou ter agora vai ser o seguinte. No espelho, no caso, é 1. Como no caso a velocidade da imagem é a mesma do espelho, então um está em repouso em relação ao outro. Então é como se os dois estivessem com velocidade zero. Certo? Então é como se os dois estivessem parados e quem estivesse movimentando fosse o cenário. Então ficaria 0 mais 0 igual a 0. Como no caso no espelho é 2, a imagem está no sentido oposto, é 1 que eles estão se aproximando. Então a velocidade relativa no espelho 2 é a velocidade do objeto mais o modo da velocidade da imagem. Por que o modo? Porque esse sentido, no caso, da imagem é oposto, a velocidade teria que ser negativa. Mas aí eu coloco positivo porque está em módulo. Substitui os valores. A velocidade de cada um aqui é 1. Então vai ficar 1 mais 1. A velocidade, no caso, relativa em relação ao objeto em relação à imagem, vai ser igual a 2 metros por segundo. Certo, gente? Então é o seguinte, ó. Concluímos o nosso assunto, gente, de espelho plano. Né? A gente viu reflexão da luz, leis da reflexão, formação de imagem. Não foi isso? O que mais que a gente viu? Associação de espelho plano. Né? Translação de espelho plano, rotação de espelho plano e campo visual. Esses são os assuntos, tá? Depois você pega no caso a teia de aprendizagem e vai olhar no caso as questões que foram passadas para casa. Né? Tem alguns isso aí do livro do Bernoulli. Tá lá no caso dizendo quais são as questões e qual a página. Ok? Aqui no caso é a frente B. É o livro 1 ainda. Nossa próxima aula é sobre espelho esférico. Né? Então, gente, até a próxima aula.